Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Tutoricast, o podcast da Tutori. Para você que não me conhece, meu nome é Marlon, eu sou um dos fundadores e hoje nós estamos aqui com um grande espetáculo de pessoa. É um cara que eu conheço há muito tempo e eu tenho certeza que vai ser um conteúdo de muito valor para você que nos acompanha. E você que está assistindo aqui, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas que você conhece, que está estudando para concurso, que precisa ouvir os nossos conteúdos, assistir os nossos conteúdos. Deixa aqui o comentário, porque também é importante. E você ativa o sininho, porque toda segunda-feira você vai ser notificado dos nossos conteúdos que a gente está trazendo aqui no nosso podcast. Que a gente está trazendo só os melhores, a gente está trazendo os melhores professores do Brasil para estar ensinando vocês toda a trajetória que eles já trilharam, as técnicas de estudos, que muitas pessoas por aí estão vendendo, a gente está trazendo para vocês aqui gratuitamente. Então, não deixe de compartilhar também com o professor, mentor que está nos assistindo, porque também vai ter conteúdo tanto para aluno como para professor. Então, não deixe de compartilhar. E seja muito bem-vindo, Francelino, nosso grande parceiro, confiou na gente lá atrás, 2020, quando a gente tinha aquela salinha feia que só ali no Le Quartier. Já era uma salinha bonita, cara, que isso. Já era legal, né? Já era legal. Já era bem legal, eu acho que eu tá... entrei. Vim por indicação do Paulo Igor, que já esteve aqui, né? Indicação do Paulo Igor. Paulo Igor é um cara fantástico, querido Avatar. Exatamente. Eu vou entregar hoje todos os apelidos. Isso, vamos fazer o seguinte, a gente vai deixar uma parte do podcast para você caguetar todos os primeiro, os apelidos, depois as fofoquinhas deles assim. Ótimo. E aí é bom que eu já vou responder criminalmente, perder meu primário, né? Porque todo mundo é advogado, tá certinho, é isso aí, tá certo. Né? Pessoal, vocês que ainda não conhecem o Francelino, é muito difícil você não conhecer ele, porque ele é uma grande celebridade de lei orgânica do Distrito Federal, ministra aula há muito tempo, ele é pai de 3 filhos, tem 41 anos, é reconhecido pelos seus aulões em Brasília, aula de bar, gosta de correr, torce pro São Paulo. Infelizmente, essa única das características maior qualidade dele, né? Eu até desconfiei quando ele chegou aqui, mas... Desconfiou o quê? Tem coragem de ser cancelado agora? Manda que eu quero ver. Ontem os pais dele fizeram 42 anos de casado. Meus velhos. Mentoria Método Vértice. É isso aí. Criador do Aula de Bar. Ele não é servidor público, mas é professor de concurso há mais de anos. Você sabe a história, né, de ser servidor público? Não, conta, depois vai contar, calma. Não, segura aí, segura aí. Ele se especializou em lei orgânica do Distrito Federal, atua bastante tempo e ele é reconhecido no Brasil inteiro. Rodrigo criou a Aula de Bar, um jeito irreverente de mencionar aulas, e já lotou diversos eventos presenciais, inclusive, antes de você me conhecer, eu já te conhecia dessas aulas. Advogado pós-graduando em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, né, que é o IDP, muito conhecido aqui em Brasília. É sócio e fundador do escritório Franco Gomes e acumula mais de 100 mil seguidores nas suas redes sociais. Cara, que currículo grande, cara. Meu Deus do céu. Mas não tem muito assim, não. Teve gente que passou aqui melhor. Conta pra gente, cara, assim, como foi tua trajetória profissional? O que te trouxe até aqui? Como você começou tudo isso? Onde que o concurso entrou na sua vida, cara? Cara, eu entrei para concurso sem querer. E eu costumo dizer o seguinte, que minha vida, ela... Tipo, deixa a vida me levar, no Zeca Pagodinho, é mais ou menos isso. Então, eu tinha sempre o desejo de ser advogado. Quando eu terminei meu 2º grau, eu tinha ou queria ser jornalista esportivo. Jornalista? Esportivo, eu queria falar de esporte. Eu vivia disso, cara. Eu via pra jogar bola, eu queria saber de jogar bola, só queria saber de jogar bola. Só queria saber de jogar bola. Minha vida era isso. E... terminei, aí tinha esse negócio também de ser advogado, né? Então, pro pobre, só preciso pegar quem pobre vai se identificar nesse momento agora. Era legal andar de terno. Então, assim, eu falei, cara, eu quero ser essa pessoa, né? Porque pro pobre, quando andava de terno, quem é mais pobre vai entender. Ou era vendedor da Barça ou era pastor. Então, e eu ficava puto quando eu voltava da faculdade, eu fazia um estágio. Não, gente, olha só, chegava em casa às 10 horas da noite, 11 horas da noite, eu passava num breu assim, aí tinha um vizinho que sempre tava na porta esperando a filha dele, ele passava, ele nunca conseguia reconhecer que era a mesma pessoa, eu passava, ele, Pai do Senhor, Pai do Senhor, você me desejava, eu desejava também pra ele, né, porque você tá me desejando a paz do Senhor, Pai do Senhor pra ele também. E aí, cara, por uma situação de ter essa empatia, me tornei advogado. Eu sempre quis ser advogado. Tanto é que eu sou aprovado no concurso público do MAPA. Aí eu tenho a oportunidade de tomar posse.
Mas na mesma semana eu recebo a notícia de que eu fui aprovado no exame de ordem. Eu não tomo posse e vou advogar. Só que eu sou o primeiro curso superior da família. Só que eu só conto isso pro meu pai depois de 2 meses. Pra ele não te matar. Até hoje ele quer me matar. Ele olha pra mim e tem vontade de me matar. Mas por que eu fiz aquilo? Naquele momento, pra mim, Marlon, fazia sentido aquilo porque eu tinha estudado, me preparado, eu queria muito advogar. Então não fazia sentido. E quando eu tive a oportunidade de estagiar no serviço público, eu vi alguns servidores que simplesmente ficavam ali estagnados naquela vida. E eu falei, cara, não é isso que eu quero pra mim. E aí eu fui seguir minha vida advogando. Cheguei a dar um determinado cliente para falar sobre direito do consumidor, que era a minha onda. Expliquei pra ele e no final da hora ele falou assim, cara, você explica muito bem. Você não tem vontade de dar aula, não? Aí eu falei, isso dá dinheiro? Ele falou, dá. Eu falei, então eu tô dentro, porque se deve dinheiro, entendeu? Não violando os princípios básicos de não fornecer aquilo que eu não queria, né? Leia-se o final do reto. Aí eu falei, cara, tô dentro. E aí fui. Aí comecei a dar aula. Eu fui dar aula a primeira vez, Direito do Consumidor, num curso chamado Impacto. Impacto Taguatinga. Não, era lá na Galeria do Frota, no Gama. Foi a minha primeira aula de todas. Que isso, cara. Foi, cara. E tu nasceu aonde? Foi aqui em Taguatinga? Ceilândia. Ceilândia? Eu falo. Sou nascido e criado na Ceilândia, me tornei sujeito homem, moleque pirê, bicho solto nas ruas da Ceilândia. É isso, eu sempre falo em aula. Aluno pira, porque aluno se identifica. Porque aluno é pobre, o pobre se identifica. É tanto que eu não faço sucesso nas turmas do TCU, que é tudo rico. Aí não. Senado, não quero dar. Por quê? Porque só tem rico. Eu quero dar aula pro povo. Pro povão, pobre. Eu gosto de povo. Tá na turma, sentir aquele cheiro de febo. É nóis, gente. É nóis. O café passando na mesa. Bora, professor, é nóis. Já, entendeu? É isso, eu gosto disso. Não, mas falando sério. Falando sério agora, tá, gente? Falar de Deus. pobre. Então eu me identifico muito com essa questão da massa, entende? A massa, a grande massa de concurseiros é uma massa E isso que você falou é muito real, cara. Assim, a nata de concurso, cara, isso você falou aí de Senado, TCU, é o quê? 5%, 10%, né? A realidade é isso outra, aí, cara. A galera que vai estar ali recebendo 3 mil a 7 mil reais. Se não for menos. Se não for menos. Se não for, o cara tá desempregado, total, né? Mas no DF tem uma situação particular, né? Então eu fiquei muito restrito ao DF. Então a situação do DF é bem particular mesmo. E existem concursos grandiosos no DF e que são simplesmente, assim, abdicados porque é a questão do status, né? Existe muito essa questão do status para concurso público. Sim. E você sempre estudou em colégio particular? Público? Então, aí o que acontece? Eu sou filho de uma servidora pública, uma técnica de enfermagem, né? Que na época, hoje chama técnica de enfermagem, na época nem era isso. E de um vigilante. Meu pai é vigilante, cara. Caraca, meu pai também é vigilante. Baixa aí. É nóis. Mas meu pai já foi motorista de van e eu era cobrador. Eu era cobrador de van, velho. Sério. Era cobrador? Eu lembro até hoje, itinerário. Era assim, ó. Bora aí, Ceilândia, CT Tágua, CTQNG Batalhão. E o óculos... Deixa eu pegar aqui, cara, óculos catinguele aqui assim, ó. Juro. Pochete, eu tinha pochete, mano. Pochetezinha, tá ligado? Eu lembro. Aquela notinha dobrada aqui de 50 reais dobrada no dedo, falava assim, atenção, ó, quem tiver... Tinha que bater o cartão. Não, moleque, batia. Aí depois voltava na manha, que era pra poder enrolar, pra poder os passageiros chegar na parada. Meu Deus. Cara. E detalhe... Qual era eu era um cobrador já diferenciado, né? Eu dentro da vara falava assim, nato, atenção, né? Senhores passageiros, vamos adiantar o troco para facilitar o... Não, vamos adiantar a passagem para facilitar o troco e Aí todo mundo descia, daí eu... Essa alegria foi desde... Eu fico arrepiado. Ó, essa alegria pobreza. Hoje eu venho Red Bull. Venceu. Nada de como é que é o nome daquele de tubuzão, aquele tubuzão... Bale, nada de... Aí, a favela venceu. Bora. Esse você... Mas como é que é, cara, assim, você ter vivido tudo isso, assim, e poder hoje ser uma das grandes referências, como é isso pra você? Ó, a gente brinca com essas coisas, mas eu estudava pra caralho. Então, assim, o que eu queria pra mim na minha aula, que era diferente? O que eu achava monótono numa aula? Aula extremamente maçante. O professor, ele tem que entender que não é só o repasse da informação. Ele precisa atingir o coração do aluno. Esse é o segredo. Se ele não atingir o coração do aluno, ele não consegue. E atingir o coração do aluno não quer dizer que ele tem que fazer piada, tem que ser engraçado. Cada professor vai encontrar... Né? Por exemplo, eu vou dar exemplo aqui de alguns colegas que eu me espelho como profissionais, porque são profissionais excepcionais. Cada um em sua área. Por exemplo, do constitucional. Eu sou, cara, um cara fãzão
do João Trindade e da Nelma. Mas se você assistir a aula dos dois, você vai ver que há diferenças entre os dois. Diferenças, assim, na forma didática. Mas o que eu me espelho, por exemplo, o quadro do João. Era um professor que não tinha um quadro. Mas se você assistir minha aula, você vai falar, caracas. Porque o quadro faz diferença para aluno. Entende? Aí, quebrar esse tipo de coisa é importante no processo de aprendizado. Porque o aluno vai entender que a aula tem que ser algo prazeroso. Tem que ser algo que quando ele menos perceba, acabou a aula. Se o aluno tem essa sensação, o professor está no caminho certo. Sem perder o conteúdo. E como é que você pegou esse feeling? Cara, Foi muito tempo? Sala de aula. Cara, eu já dei aula em todos os lugares que você imaginar do DF. Não, você passou lá no Impacto. Começou no Impacto do Gama. Isso. Depois. Aí, o Impacto antes tinha muitas unidades, né? Tinha em Braslândia, tinha Eu fiz aula em Taguatinga. Ceilândia, tinha Guará, teve em Planaltina, teve Sobradinho, né? Aí depois teve o GRAM, eu fui pro GRAM presencial, né? E aí do GRAM presencial dei aula no Gama, dei aula em Taguatinga, no CIA, dei aula em todas as unidades que tinham no GRAM presencial. E aí chegou a era digital. Quando chegou a era digital, eu não acreditava muito, né? Porque a gente tinha aula no YouTube e as aulas que iam pro YouTube, naquela oportunidade a gente entendia. Olha só como é que é a mente da gente. Você deu aula no alto nível? Dei aula no alto nível. No Santos Dumont? Santos Dumont. Caraca, eu estudei lá. Santos Dumont, alto nível, processos. Cara, eu dei aula pra todo mundo. Todo lugar. Todo lugar. Eu tinha 3 filhos, velho. Aliás, naquela época eu tinha um, mas assim, era menino de tudo. Eu precisava botar alimento em casa. Caraca. Trabalhava pra caralho, mano. Ó, e aquela época a hora-aula era muito boa. Não, pra você ter ideia, eu dava 3 aulas num dia. E era a distância. Pra quem tem ideia de Brasília vai entender. Eu acordava, eu morava na Ceilândia, dava aula no Gama, primeira aula no Gama, 7 horas da manhã. Na verdade, 8, né? 8 horas da manhã. Aí à tarde, Taguatinga. E à noite, Planaltina. Gente, o trânsito já era cabuloso. E aí eu saía de Planaltina e voltava pra essa Ceilândia, cara. Isso 2008, 2009... Não, foi 2008, 2009, 2010, até 2019, até 2018 eu tive essa vida louca. Vida louca mesmo. Presencial. Presencial frenético, assim, frenético, cabuloso.